Gente, vamos ver aqui. Olha só, vamos lá. Esse exercício, ele quer que você encontre a derivada. Eu quero que vocês façam todos esses exercícios aqui, porque é a oportunidade de você relembrar todas as técnicas de derivação. Produto, quociente, potência, cadeia. Tem que estar tudo tem que estar tinindo aí. Então, por exemplo, aqui ele quer saber quem é o y' aqui, e aqui também ele quer saber quem é o y'. Então a pergunta é, y' dá quem? O y' é o símbolo que nós utilizamos para representar a derivada. Então eu quero saber a derivada dá quem? Quem que dá a derivada aqui no caso? Então veja, aqui você precisa saber o quê? Derivar um produto. Derivar um produto. Então vamos ficar com o seguinte, ó. Y' é a derivada em relação a x desse produto aqui, e elevado a x vezes ln de x. Só que a derivada de um produto, eu sei como é que é ela, né? É assim, ó, derivada em relação a x da primeira, e elevado a x, multiplicado pela segunda, depois mais a primeira, multiplicado pela derivada em relação a x da segunda, que é o ln de x. Aí uma vez que você anotou a derivada, e muita gente não escreve a regra do produto, não escreve a regra do quociente. É obrigado a escrever? Não, gente, não é obrigado a escrever, não. Pode fazer direto, rapidinho? Pode, mas desde que você esteja consciente do que você está fazendo. Se você ainda tem dificuldade, você ainda erra muita coisa, eu sugiro que você não faça tão direto, não, você anote, eu vou usar a regra do quociente, então é isso aqui que eu vou ter que fazer. Eu vou usar a regra do produto, como é esse caso aqui. Então está marcado aqui, a regra do produto, derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, derivada da segunda. Está marcado aqui até o que eu tenho que derivar. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Esse que está marcado em preto, você mantém. Vai ficar assim, ln de x mais e elevado a x, você mantém. E aí você vai derivar o ln de x. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Então, penso eu que a chance de você errar, num caso desse, ela diminui bastante quando você escreve a regra que você está utilizando, né? Bom, aqui no máximo você pode colocar aqui a exponencial em evidência, né? Mas isso aqui também é opcional. Aí vai ficar assim, ln de x mais 1 sobre x. Pronto. Está resolvido. Sim. Agora esse outro aqui. Isso aqui é regra da cadeia. Regra da cadeia. Como é que é a regra da cadeia? Se você tiver assim, derivando em relação a x é elevado a uma coisa, que não é necessariamente o x. Então, pela regra da cadeia, a derivada da exponencial é a própria exponencial, vai ficar e elevado a coisa, multiplicado pela derivada em relação a x da coisa. Então, aqui eu preciso do seguinte. Quer passar? Então, aqui eu preciso do seguinte. Eu quero calcular o y'. O y' é a derivada em relação a x do e elevado a x dividido pela raiz de x menos 1. Ora, acabei de ver aqui que a regra da cadeia, pela regra da cadeia, a derivada da exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do expoente. Então aqui vai ficar assim, a própria exponencial vai ficar ela do jeitinho que ela está, ó, x dividido pela raiz quadrada de x menos 1. Isso aqui é a própria exponencial. Depois disso aqui, tem que multiplicar pela derivada em relação a x do expoente, que é x dividido pela raiz de x menos 1. Então eu tenho que trabalhar para encontrar a derivada de x dividido pela raiz de x menos 1. Vamos abrir um parêntese aqui para a gente fazer esse cálculo. Ó, vou abrir um parêntese aqui. O meu objetivo com esse parêntese é fazer esse cálculo aqui. Depois eu volto e coloco o resultado aqui embaixo. Ó, derivada em relação a x de x dividido pela raiz quadrada de x menos 1. Isso aqui é um quociente.
E como o quociente, eu vou anotar a regra do quociente. Ah, não, eu quero fazer direto. Não, tudo bem, não é proibido, não. Só que faça uma autoavaliação. Você está bem, está tranquilo, consegue ver as derivadas todinha, ótimo, então pode fazer direto. Você ainda está dando umas tropeçadinhas, não está errando, então faz devagar, faz mais devagar. Então aqui, ó, pela regra do quociente, você vai fazer assim, ó, eu vou até anotar aqui coloridinho, quais são as derivadas que você tem que fazer. Ó, derivada da primeira, então é derivada em relação a x da primeira, multiplicado pela segunda do jeitinho que ela está aí, que é raiz de x menos 1. Depois, menos a primeira, multiplicado pela derivada em relação a x da raiz de x menos 1. Dividido tudo isso pela segunda ao quadrado, que é raiz de x menos 1 ao quadrado. Raiz quadrada com quadrado são duas funções inversas uma da outra. Então a composta delas dá quem está aqui dentro, que é o raiz de x menos 1. Nós já estamos cansados de fazer assim, né? Cancela, cancela, dá x menos 1. Está anotado em vermelho aqui as derivadas que precisam ser feitas. Então as derivadas que precisam ser feitas é aquela que está marcadinha em vermelho ali, ó. Eu preciso calcular a derivada de x em relação a x. A derivada de x em relação a x dá 1. Aí vai multiplicar aqui pela raiz de x menos 1. Depois menos x. Agora aqui, ó, a derivada da raiz, de novo. Você usa a regra da cadeia. Vamos anotar a regra da cadeia aqui no cantinho aqui, ó. Como é que é a derivada em relação a x da raiz quadrada da coisa? Bom, primeiro você deriva a raiz, depois você multiplica pela derivada de quem está dentro. A derivada da raiz, já encontramos elas de umas 300 maneiras diferentes, né? Dá isso, ó, a derivada da raiz. E depois você multiplica pela derivada de quem está dentro, a derivada em relação a x do quadradinho. Então aqui você vai ter que fazer, vamos colocar essa linha aqui um pouco mais embaixo, vai ficar assim, igual. Aí aqui você vai fazer assim, ó, primeiro deriva a raiz, vai ser 1 dividido por 2 vezes a raiz de x menos 1. Depois multiplica pela derivada em relação a x do x menos 1. Então fica antenado nisso aí, ó, tudo isso dividido aqui por x menos 1. Agora, a derivada da raiz, a derivada do x menos 1 em relação a x, quanto que dá isso aqui, hein, gente? 1, né? Então isso aqui dá 1. Agora, só para fazer ficar bonitinho, nós podemos olhar para cá e falar o seguinte, olha, tem um denominador aqui, 2 raiz de x menos 1. Mas não tem esse denominador aqui, 2 raiz de x menos 1. Eu vou fazer aparecer ele, para poder ficar tudo igual. Então é só você lembrar, ó, eu vou dividir aqui por 2 vezes a raiz de x menos 1. Mas não se esqueça, se você vai dividir por 2 vezes raiz de x menos 1, tem que multiplicar também por 2 vezes raiz de x menos 1. Não é obrigado a fazer isso aqui, mas você fazendo, você acaba fixando algumas ideias importantes. A fração precisa ter o mesmo denominador, para você falar em adicionar, em juntar ela. Multiplicou embaixo, tem que multiplicar em cima. Então algumas coisas você acaba fixando. Então aqui, ó, eu vou ficar com o seguinte, ó, aqui embaixo continua o meu x menos 1. Aqui em cima vai ficar um denominador só. Vai ficar assim, ó, 2 vezes a raiz de x menos 1, eu posso colocar um denominador só porque são iguais. Agora aqui, ó, eu tenho 2 vezes raiz de x menos 1 vezes raiz de x menos 1. Quando você multiplica uma raiz por outra raiz igualzinha a ela, dá ela ao quadrado. Mas ela ao quadrado, então some a raiz, né? Aqui vai ficar assim, ó, 2 vezes x menos 1. E aqui vai ficar assim, ó, menos x. Porque esse aqui deu 1, esse aqui ficou 1 vezes 1 dá 1, vezes x é x. Olha aí, ó. Agora lembra, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Aqui eu vou multiplicar esse 2 vezes x e esse 2 vezes 1 aqui. Então eu vou manter a primeira fração ali, ó, que vai ficar 2x menos 2 menos x. E aqui embaixo eu tenho assim 2 raiz de x menos 1. E agora eu multiplico pelo inverso da segunda, que é 1 dividido por x menos 1. Ó, aqui agora ficou assim, ó, 2x menos x. X. Fica x menos 2 então, né?
Então, no final das contas, essa derivada aqui vai ficar assim, ó. 2x menos x ficou x menos 2, ó, 2x menos x menos 2. Ah, mas tudo isso está multiplicado por 1. Ah, mas multiplicar por 1, gente, 1 é neutro, né? 1 não modifica nada. E aqui embaixo vai ficar assim, ó, 2 vezes esse aqui multiplicado com esse, que vai ser x menos 1, raiz de x menos 1. Bom, essa aqui eu acho que é o formato mais simplesinho que eu tenho, né? Isso aqui é a derivada dessa raiz. A derivada dessa raiz. É isso que está em vermelho aqui, ó. Que aqui agora eu posso escrever então assim, ó. Então isso aqui tudo vai dar... Vamos dar um nome, vamos chamar isso aqui de asterisco. Então isso aqui vai ser por conta do que eu fiz ali dentro do asterisco, vai ficar assim, e elevado a x dividido pela raiz de x menos 1, multiplicado pela derivada essa que está em vermelha, que eu acabei de encontrar ali embaixo, ó. Vamos colocar em vermelho também? Ó, em vermelho ali vai ficar assim, x menos 2, 2 vezes x menos 1, multiplicado pela raiz de x menos 1, esse que está em vermelhinho aqui. Então, esse que está daqui é o que eu encontrei pela regra do quociente, é o que está anotadinho ali. Queria só ver se cortou ali, não cortou não. Então, viu, com esse exercício a gente resgata uma porção de coisas que vocês viram aí um pouco atrás, né? As regras de derivação têm que estar na mente. Não é possível você terminar um curso inicial assim de cálculo e sair sem saber regra de derivação. Você vai usar isso em 300 milhões de lugares na sua vida acadêmica. Então, é isso aí. Esses 2 exercícios estão resolvidos.